Neste vídeo, irei comentar sobre uma palavra oculta, e essa palavra é a palavra Amém. E é muito comum encontrarmos esta palavra, que é o nome Amém, nas Escrituras, no final do texto bíblico. É comum também na boca dos povos, das nações e das religiões. E repare que ao se cumprimentarem, fazem esta saudação um para o outro. Por exemplo, quando um sauda com a paz do Senhor, ou a paz de Deus, ou a paz de Jeová e etc., observe que o outro, para confirmar esta saudação, cita esta palavra, Amém, que foi tirado por significado nos dicionários bíblicos por confirmar ou verdade. Agora, não tendo nada de verdade no seu significado, mas, com certeza, a saudação é para o Deus Amon, que é o mesmo Deus Amém. Agora, preste atenção na história do Amém e de onde ele se originou e qual é o seu verdadeiro significado, no qual irei comentar, falar sobre a história, fazer o comentário da história. A palavra Amém é o início do nome de Amenhotep, que foi o nome de vários faraós da 18ª dinastia egípcia, conhecido como Amenhotep I, Amenhotep II, 3, 4 e suas epopeias. Agora, também preste atenção no seu significado. Amenhotep é um nome egípcio que significa o Deus Amon está satisfeito. Com certeza, esta é a única fonte histórica no qual essa palavra Amém se enquadra, que é na história egípcia. E também a origem do seu nome é de um faraó, Amenhotep. Agora está aí o verdadeiro significado da palavra Amém, também revelado, no qual, em vossa saudação, satisfazem ao Deus Amon. Todos satisfazem ao Deus Amon, que é o próprio Amém, que atualmente Deus também está representando o Deus Amém. E sabes por quê? Deus é um plural e todos os ídolos se encaixam no nome dele. E assim, todos de fé em Deus confirmam o culto no oculto ao demônio Amon, que é o próprio Amém dos egípcios, como são todos agora adoradores de todas as dinastias do mundo de Deus, o Dagon. Agora, tenho certeza que homens mal intencionados, com pretextos diabólicos de Deus, inseriram esta palavra Amém nas escrituras e nos costumes de todos os povos, que é o nome do faraó Amenhotep e suas dinastias, para que eles e a todos os povos prestassem culto no oculto aos demônios de todas as etnias, como se vê agora. Por isso que estamos em tempos de trevas, porque o que está acontecendo é tempo de trevas mesmo. O Amém está na cabeça de todos os povos, que são adoradores do ídolo Deus. E assim adoram ao faraó, que fora idolatrado, como é Deus atualmente idolatrado por todos. Se as pessoas seguem a Deus, no final de todo culto, ao se cumprimentarem, se saudam, e tudo intermédio de Deus, porque é como eu tinha dito anteriormente, Deus é um plural. Eu sei, Deus é a desordem. Também tem o seguinte, porque adoram o que não conhecem e não sabem da treva que é Deus. Mas eu sei, porque Deus é a desordem dos desnaturalizados e sem entendimento, e assim como os dejetos de suas ignomias, e subtraíram para si os germes da mentira do cristianismo, para prestarem culto no oculto ao Amém, que é o Amon, o demônio. É também o vosso idolatrado faraó,
como vós mesmo confessais de lábios. O Amém também é representado por Deus. Agora, ao pesquisar o porquê dessa palavra, Amém, porque não teria sentido porque esta palavra lá. Fiquei curioso e queria saber o porquê. Então, foi-me descoberto este mistério, agora revelado, pelo El Rai, o pai do Kodosh e Rael, o meu Salvador, que através dele me fez saber tudo e com certeza me mostrará muito mais, porque suas palavras cumprem-se, e assim está escrito: pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. E também confirma também o que está escrito: não há nada que está em oculto que não há de ser revelado. Então, é por isso, aos teus servos, assim cumpre-se a palavra. Nada que vai estar escondido, vai ficar escondido. Porque o El Rai, ele chamou o seu povo para poder, não são muitos, mas para poder saber do que está acontecendo nesse tempo atual, no qual o império de Deus germinou tudo isso na mentira do cristianismo, enganando a todos. E aqui também, como foi bom o comentário, e quero deixar bem claro para as pessoas que o único que pode dar entendimento para poder se livrar desse manto escuro das religiões que está em todo o mundo, entendeu? Não, é que nem eu confirmando God, Allah, no mundo inteiro, tudo isso faz parte do plural que é o próprio Deus. E aqui quero terminar o meu comentário e até o próximo vídeo. A palavra amém vem de emanar, emuná, e não significaria necessariamente assim seja. A palavra amém é um anagrama hebraico, a saber, o Hamok Neman, e significa o é o rei fiel. Na tradução, significa o Supremo é o rei fiel. Já no hebraico moderno, teríamos El Hamelech, que traduzido seria Er é o rei fiel. Sabemos que Er é errado, que traduzido identifica Deus, Zeus. Esse é o significado do hebraico moderno. Para entendermos esta adulteração, é importante saber que antigamente o nome da divindade egípcia do sol era Amenra. Ele é conhecido como Amon-Ra e ficou conhecido popularmente como Mon-Ra ou Mun-Ra. A questão é a seguinte: se hoje nós dissermos que Amém é o nome de um ídolo, estaremos cometendo uma contradição, porque a palavra Amém é de origem hebraica, do hebraico moderno, não egípcia. O que podemos dizer é que o idioma egípcio foi influenciado pelo idioma hebraico, e o contrário só aconteceu quando os mesmos foram levados cativos para a Síria, de modo que a influência começou lá e não anteriormente, como muitos dizem. Infelizmente, é verdade que não só a palavra amém, mas também muitas outras palavras hebraicas da mesma forma foram corrompidas. O que leva a afirmar que não é prudente pegar palavras de um idioma e querer traduzir em outros, quando não se sabe a origem. A palavra que podemos usar em seu lugar é a palavra anao.
No idioma judaico está oná, que significa, na verdade, isto é digno de confiança, isto é verdade, fiel, fidelidade, estabilidade e, por extensão, assim seja. Por exemplo, no hebraico, o termo anaô, quer dizer na verdade, na verdade. Na verdade, Amém foi uma das principais divindades da mitologia egípcia, onde o seu culto se espalhou por toda a Grécia, Síria e, é claro, em alguns lugares do planeta. Originalmente, o deus principal de Tebas, Amon, cresceu cada vez mais importante no Egito e, eventualmente, como Amon-Ra, ele foi identificado com o Ra como divindade suprema. Ele também foi identificado com o grego Zeus, ou Júpiter romano, Júpiter ou Zeus Pater, ou também Zeus, nosso pai. Então, meu camarada, a partir daí, você conhece ou está conhecendo realmente o que significa a palavra Amém, que também é Amon, Amun. Pode ser também Amenha, Amonra ou Amunra, ou se não, Menha, Monra ou Munra. Então é mais uma coisa que você aprende na escola ou na igreja, quando faz catecismo, né? É o que eles ensinam para vocês, né? É mais uma palavra de um deus pagão. E falando essas palavras, né? Principalmente muita gente fala no final de sua reza, né? Isso significa o quê? É para você dizer que está adorando esse Deus, né? É como se fosse uma adoração para ele, né? Como se você estivesse adorando ele, né? Como se estivesse agradecendo a este Deus pagão, que se chama Amém. Então, quando você usa a palavra Amém, principalmente em reza, você está, sem querer, fazendo uma idolatria para esse Deus, agradecendo a esse Deus, né? Desejando a esse Deus. E é dessa forma que os Illuminati agem com as pessoas. Com esses pequenos detalhes, pequenos de vários, de inúmeros. Então você tem que ficar acordado sobre isso. Todas as coisas que você estudar ou aprender e ninguém tiver uma explicação concreta, plausível sobre determinada coisa, procure, pesquise, vá por você mesmo. A partir daí que você vai ter outros conhecimentos e talvez ache a verdade oculta, né? Como muitos dizem, né? E daí, quem sabe, você pode acabar se despertando dessa maldita Matrix, né? Saindo de vez dela, né? Desse mundo de ilusões, de mentiras, né? De escravidão moderna. Então agradeço a todos e espero que vocês possam compartilhar esse vídeo para ajudar outros e outros a despertarem dessa Matrix. Muito obrigado. E em tudo o que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros ídolos nem vos lembreis, nem se ouça de vossa boca. Amém, Deus dos egípcios, estátua original. Amon ou Amém, considerado oculto e deus dos ventos, era cultuado em Tebas. Foi o deus da nobreza com a dinastia 12. Primeiros a incluir Amon em seus nomes, Amon-Hotep e o faraó mais famoso Tutankhamon. Você acha que é besteira? Que isso não tem nada a ver?
Olha as bandas de rock satânicas com o nome de seu ídolo, amém. Na verdade, Amém foi uma das principais divindades da mitologia egípcia, onde o seu culto se espalhou por toda a Grécia, Síria e, é claro, em alguns lugares do planeta. Originalmente, o deus principal de Tebas, Amon, cresceu cada vez mais importante no Egito e, eventualmente, como Amon-Ra, ele foi identificado com o Ra, como divindade suprema. Ele também foi identificado com o grego Zeus, o Júpiter romano. Júpiter ou Zeus Pater, ou também Zeus, nosso pai. Então, meu camarada, a partir daí você conhece ou está conhecendo realmente o que significa a palavra Amém, que também é Amon, Amun. Pode ser também Amen-Ra, Amon-Ra ou Amun-Ra, ou se não, Men-Ra, Mon-Ra ou Mun-Ra. Então é mais uma coisa que você aprende na escola ou na igreja, quando faz catecismo, né? É o que eles ensinam para vocês, né? É mais uma palavra de um deus pagão. E falando essas palavras, né? Principalmente muita gente fala no final de sua reza, né? Isso significa o quê? É para você dizer que está adorando esse Deus, né? É como se fosse uma adoração para ele, como se você estivesse adorando ele, né? Como se estivesse agradecendo a este Deus pagão, que se chama Amém. Então, quando você usa a palavra Amém, principalmente em reza, você está, sem querer, fazendo uma idolatria para esse Deus, agradecendo a esse Deus, desejando a esse Deus. E é dessa forma que os Illuminati agem com as pessoas, com esses pequenos detalhes, pequenos de vários, de inúmeros. Então você tem que ficar acordado sobre isso. Todas as coisas que você estudar ou aprender e ninguém tiver uma explicação concreta, plausível sobre determinada coisa, procure, pesquise, vá por você mesmo. A partir daí que você vai ter outros conhecimentos e talvez ache a verdade oculta, né? Como muitos dizem, né? E daí, quem sabe, você pode acabar se despertando dessa maldita Matrix, né? Saindo de vez dela, né? Desse mundo de ilusões, de mentiras, né? De escravidão moderna. Então agradeço a todos e espero que vocês possam compartilhar esse vídeo para ajudar outros e outros a despertarem dessa Matrix. Muito obrigado. Olá a todos, aqui quem fala é o apóstolo W. Neves, presidente da Igreja Guardiões Missionários da Última Hora. E você conhece a origem da palavra Amém? A palavra Amém é um dos raros exemplos de palavras que mantiveram seu significado original quase imutável por milênios, mesmo após ser adotada por línguas das mais diversas famílias linguísticas. No entanto, você conhece a sua origem? A palavra em hebraico, Amém, pode ser traduzida literalmente como espere por isso. No entanto, o seu uso desde alguns dos primeiros textos judaicos apresenta o significado que assim seja, no sentido de reforçar a veracidade de uma declaração ou de uma concordância com o seu conteúdo.
Ao longo dos séculos, a palavra acabou sendo transportada para diferentes línguas, mantendo este mesmo significado. Assim, hoje é possível ouvir Amém, sendo utilizada com o mesmo intuito por católicos, judeus, muçulmanos de qualquer nacionalidade. Curiosidades. Originada no hebraico, a palavra Amém chegou ao grego e posteriormente ao latim quando teólogos gregos traduziram a Bíblia para o idioma. Posteriormente, a palavra chegou também ao árabe e ao inglês. Um dos diversos nomes atribuídos a Jesus na Bíblia é o Amém, em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, em que o profeta é descrito como a testemunha fiel e verdadeira. A palavra hebraica Amém deriva de Amã, do mesmo idioma. Alguns estudiosos acreditam que ela seria derivada de um antigo deus egípcio chamado Amun, que em alguns casos aparece chamado de Amém. No entanto, a maior parte dos especialistas crê que isso não passa de uma mera coincidência. A última palavra da Bíblia é Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Apocalipse capítulo 22, versículo 21. Nós podemos confiar nessas traduções que a Bíblia sofreu? Será que é uma coisa confiável? Bem, eu estou aqui com a revista Deuses do Egito Antigo, que fala sobre essa questão. Aqui fala da palavra Amém. A frase está nesse quadrado bege aqui, a frase. A frase aqui, ó. A frase é essa aqui, ó. A frase é: o culto à divindade Amon nas crenças da atualidade. Você sabia que todas as vezes que um católico, um judeu ou um muçulmano falam ou leem a palavra Amém, eles estão cultuando o deus egípcio Amon? Pois é, eles inseriram uma divindade pagã milenar em seus rituais sem saberem. E a explicação está na origem da palavra hebraica Amém, a qual deriva de Amon, que quer dizer o Rei Supremo, e não a princesa, que é o significado dado. Na atualidade, a palavra Amém, segundo estudiosos da área, o que aconteceu de fato foi uma tradução errônea do termo Amém, a qual no decorrer dos séculos foi incorporado nos rituais e nas celebrações das crenças da contemporaneidade. Aqui embaixo a palavra Amém, aqui embaixo. Então Amém vem do deus Amon, que foi uma tradução errada. Bem, aqui é só um exemplo de erro de tradução e não para por aqui não. Se eu não estou enganado, a mesma coisa acontece com a palavra inferno, que em grego é Hades, e no hebraico, se eu não estou enganado, é Seol, e parece que também foi, na hora de traduzir, também cometeram alguns erros de tradução. Então, aqui eu vou mostrar o deus Amon. Esse aqui é o deus Amon. Aqui é o deus Amon dos egípcios. Aqui é a palavra Amon. Amon aqui, ó. E aqui o deus Amon. O deus Amon é um deus, se eu não estou enganado, é o deus mais poderoso dos egípcios. É o deus Amon. E parece que foi ele que é o principal deus lá dos egípcios. Valeu!
é porque eu gostaria de trazer mais informações sobre os enganos do protestantismo e da religião que aí está. Protestantismo que tem colocado muitas pessoas dentro dos casulos religiosos, fazendo com que essas pessoas não usem o seu QI, a sua massa cinzenta para raciocinar. É por esse motivo que eu quero trazer um estudo para você. É claro que é apenas uma parte daquilo que nós temos apresentado para você em nossos materiais, e eu quero trazer para vocês aqui neste estudo algo importante sobre o paganismo dentro da Bíblia supostamente sagrada, que já sabemos que não tem nada de sagrado. Muito pelo contrário, temos coisas na Bíblia que é desconfigurado daquilo que é pregado nos púlpitos das igrejas protestantes. Por esse motivo, eu quero mostrar para vocês, com evidências, com provas, que muitas palavras usadas pelos cristãos, como o termo Deus, vitória, glória, Jesus, Elohim, Kadosh, Adonai, Shekinah, cruz, Bíblia, o nome dos apóstolos, tudo isso são nomes latinizados aportuguesados. Mas ao buscar as suas fontes, as suas raízes, aí descobrimos que tudo vem a ser ligado ao paganismo da Grécia e de Roma. Infelizmente, os cristãos que aí estão nas suas denominações religiosas não buscam o conhecimento. E eu sempre tenho falado aqui nos meus vídeos, quem estuda, conhece. Quem não estuda, crê. Então, busque o conhecimento, meus amigos. Busque o conhecimento, porque assim você vai se libertar desta grande mentira que é o protestantismo e o cristianismo. Agora, as religiões em si, elas têm as suas falácias. Tem as coisas boas e tem as coisas ruins. Mas o intuito desse trabalho é provar para você que acha que a sua religião protestante é a superior a todas as religiões da terra, que só vocês vão para esse céu imaginário, com esse Deus imaginário. Eu vou provar para vocês. Eu tenho feito isso usando a própria Bíblia. Eu tenho feito isso usando a própria Bíblia para desmascarar a própria Bíblia. Então, neste exato momento agora, eu peço a sua paciência. O vídeo é um pouco demorado, mas vale a pena você assistir até o final e você vai compreender que quando os crentes pronunciam a palavra Deus, aleluia, glória, vitória, Bíblia, todas essas palavras são ligadas a entidades pagãs demoníacas. Assim, acreditam os religiosos que demônios, demoníacos existem. Eu uso o termo demoníaco para facilitar o entendimento para você. Porque os crentes, infelizmente, não sabem nem o conteúdo da sua Bíblia. Só conhecem o Salmo 23, o Salmo 91 e a história que a Rede Record de televisão mostra que a escola dá você a se libertar. Assista até o final e você vai ter uma grande surpresa. Forte abraço, continue assistindo o vídeo aí. Eu vou passar para você agora o estudo que eu elaborei. Assista com cuidado e pesquise. Porque todas as pesquisas que eu pus aqui, todo esse estudo, as pesquisas foram feitas em enciclopédias Barça, britânica, grega, hebraica, latim e dicionários da língua portuguesa, Michaelis e dicionário Aurélio. Procure ver, procure analisar, procure marcar e vá atrás da informação. Não fique somente naquilo que eu vou expor para você. Vá atrás, busque, estude. Pegue conhecimento, meus amigos. Eu tenho certeza que se você adquirir o conhecimento, você não vai querer saber mais desses casulos religiosos que engana, que maltrata, que judia e que destrói a vida das pessoas, que é a religião, principalmente, infelizmente hoje, o cristianismo que aí está. Veja o estudo. Muito bem, gente. Como a gente está falando, com vocês, agora eu gostaria que você prestasse atenção neste estudo, porque eu acredito ser de grande importância para a sua vida. Como eu disse, há pessoas dentro do sistema religioso protestante que infelizmente não buscam o conhecimento, não buscam saber,
não buscam se informar e, infelizmente, percebemos e olhamos essas pessoas viverem em um transe de insanidade mental, pessoas totalmente desconfiguradas da realidade da vida. Elas adoram a este Deus que elas veneram, que veio do paganismo, adoram ao Deus que foi tirado das lendas judaicas e de outras mitologias da Idade do Bronze. Então nós estamos aqui apenas para trazer para vocês algumas palavras, são várias, são muitas palavras que estão registradas dentro da Bíblia, que foram acrescentadas na Bíblia, com o objetivo de venerar, adorar as entidades pagãs dos mundos antigos. Mas antes de começarmos, eu sempre gosto de ler a República Federativa do Brasil, de 15 de novembro de 1889. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Artigo 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Estamos fazendo esse vídeo com base no artigo 5º da Constituição Federativa do Brasil. Vamos analisar o nosso estudo agora, porque muitas pessoas não têm uma noção como que a Bíblia chegou até você. Eu vou trazer uma breve explicação aqui e está trazendo algumas palavras mencionadas pelos evangélicos protestantes, por pastores, teólogos, em cursos de teologia, que eles simplesmente escondem as verdades dos membros das denominações religiosas, aqueles que estão adentrando ainda nesse sistema religioso, nesse casulo de enganação. Porque para muitas pessoas a Bíblia caiu dos céus de paraquedas para eles, com zíper e tudo. Mas não é bem assim, meu amigo. A Bíblia é um instrumento humano. Vocês têm aqui nos apontado através do nosso canal, nos comentários, dizendo para que nós não possamos confiar em homens ou em escrita de homens. Quando eu venho aqui apresentar para vocês o meu material, aonde eu estou mostrando e apontando na Bíblia aonde estão as contradições, estou indicando e apontando o livro, o capítulo, o versículo e o número do papiro onde está a contradição, as pessoas simplesmente dizem: não devemos confiar na escrita do homem. O problema é que eu não estou aqui a divulgar Bíblia, eu não estou aqui vendendo Bíblia para você. Estou apenas oferecendo um material que traz para vocês as informações aonde você pode consultar por conta própria, se assim vós desejais, né, o texto e os contextos onde se encontram as contradições do livro Bíblia. Então nós temos, de acordo com a fábula judaica, que a primeira Bíblia supostamente foi escrita pelo dedo de Deus, como você vê nesse gráfico, que é a lei da escrita pelo dedo de Deus em tábuas. Em seguida nós temos a Septuaginta, que se originou da Torá, que é escrita em hebraico, onde menciona as leis e preceitos, a base da unidade espiritual de Israel, precedente até o dia de hoje, e eles dizem que é eternamente. Então nós temos no século... Depois nós temos a Septuaginta, no século 70, a primeira tradução para o grego rejeitada pelos rabinos, que é a Torá, tem mais de um nível de integração. Sua tradução para o idioma secular foi um erro. Então depois nós temos a tradução da Septuaginta do ano 70 para a Vulgata Latina, traduzida do grego para o latim. Depois tivemos a Bíblia de Martin Lutero, traduzida do latim para o alemão. A Bíblia de William Tyndale, traduzida do alemão. Depois outras traduções, como Pentecostal, Scofield, Thompson, Genebra, etc. Todas essas Bíblias, infelizmente, acumulam em suas escritas
nomes e entidades pagãs acrescentadas dentro delas para exatamente manipular aqueles que estão dentro do casulo religioso da religião. Porque, infelizmente, amigos, ouvintes, as pessoas que estão dentro dessas igrejas, elas não têm tempo de ler a Bíblia delas. Por quê? Porque acordam de manhã, vão para o seu trabalho, passam um dia cansativo, chegam em casa, tomam um banho. Quando é dia de culto, vão para o culto, ouve a pregação, volta para casa e nunca eles têm tempo de ler a Bíblia. Então, é sempre uma importância nós sempre frisarmos este ditado. Aquele que estuda, conhece. Aquele que não estuda, crê. Então é importante você conhecer. É o caso dos evangélicos, eles simplesmente acusam, xingam, menosprezam, e dizem que cada um tem uma interpretação, mas eles mesmos acreditam na interpretação dos seus líderes religiosos. Eles mesmos nunca leram a Bíblia para ver realmente a grande falácia que é esse livro chamado de Escritura Sagrada, mas que na realidade é uma escritura sangrenta, ou Bíblia sangrenta. Acompanhe comigo esse estudo que eu mesmo elaborei para trazer para vocês as informações necessárias para que você saiba que todo religioso protestante, infelizmente, adora a entidade pagãs com base na sua própria Bíblia. E as provas é o que eu vou te mostrar agora. Antes disso, as minhas pesquisas, para você pesquisar aonde eu me informei, aonde foi as minhas fontes: dicionário grego, dicionário hebraico, enciclopédia Barça, enciclopédia britânica, dicionário Micaeri, dicionário alemão, dicionário inglês, dicionário latim e dicionário hebraico grego. Essas são as minhas fontes onde nós conseguimos encontrar todas essas aberrações que estão dentro do livro Bíblia. Deixa eu começar a falar com vocês sobre sobre a Bíblia dos evangélicos. A Bíblia em si é um ritual de informações contraditórias, é um livro de manipulação, é um livro de adoração a todas as entidades das antiguidades, da Idade do Bronze. A Bíblia com uma enciclopédia do lado, com um dicionário bom do lado, para você ter o conhecimento que você realmente está com um livro totalmente paganizado na sua mão. O nome Zeus, conhecido também como Zeus Pater, de onde vem a expressão Deus Pai, toma o seu nome da versão indiana de Us-Piter. Us-Piter está relacionado, por sua vez, à divindade egípcia chamada Ptah. Então Zeus transformou-se em Dio no italiano, depois se transformou Dei no latim e Deus no português e Deus em espanhol. Então, o que eu quero apresentar para vocês é que a etimologia da palavra Deus é uma referência ao deus Us-Piter, ou Zeus, na mitologia persa, na mitologia grega, Pitar, ou seja, o Deus apresentado, falado sempre na língua, na boca das pessoas. Eles dizem: ah, meu Deus Pai. Quando você diz Deus Pai, você está dizendo Zeus Pater, ou Zeus Pater, ou Peter, que quer dizer uma expressão Deus Pai. Então, a palavra Deus é uma entidade pagã referente a Zeus. Eles tiraram a letra Z, né, essa letra Z, e colocaram a letra D, para facilitar na tradução do italiano para o latim. E em seguida, sucessivamente, para o português. É claro que as pessoas não vão aceitar o que eu estou falando, porque elas dizem que todo mundo chama Deus de Pai, etc, etc. Você pode chamar Deus de Pai do jeito que você quiser, é um direito seu, mas você também tem o direito de saber e a obrigação de saber que o Deus que você está servindo, que o Deus que você pronuncia, simplesmente quer dizer Zeus, que é uma entidade grega. E essas informações está na enciclopédia britânica, está no dicionário grego e hebraico, é só você pesquisar. Agora veja bem,
A palavra inglesa God veio do hebraico GD, que com os pontos vocálicos massoréticos se torna Gad, que era a divindade sírio-cananeu da boa sorte. No hebraico, a palavra Deus é geralmente traduzida por Elohim, que é plural de El. De acordo com Zacarias Tite, nos seus vários livros, Elohim, literalmente, quer dizer aqueles que desceram. El, a forma singular, era o Deus supremo do panteão fenício, cananeus e sírio. A sua esposa era Asharet e seu filho Baal, que formam uma tríade. De acordo com algumas fontes, eles acreditam que Elohim significa o plural de El, que também é um deus pagão. Ou seja, a palavra God, ou my God, ou Deus, é uma referência a entidades pagãs do Egito e futuramente de Babilônia. Agora, vamos passar para o termo Senhor. Quando o crente diz, meu Senhor Deus, você já sabe que Deus é Zeus. Então você está agora pronunciando uma outra palavra, Senhor. A palavra Senhor, este é o título, né, que era aplicado a todas as deidades, quer pagão ou não. Na antiguidade, Córios é senhor do grego, dominus do latim, deminus, domus, dum. Eram termos usados como sinônimo para o deus Júpiter, meus amigos. Domus também significa casa ou céu no cosmos. Agora, isso explica porque as igrejas palaciais reais e governamentais em muitos países têm seus domos, né, com motivos angelicais. No hebraico, Adonai, que quer dizer meu senhor, é um termo aplicado inúmeras vezes na Bíblia, que significa Baal. Então, quando você chama Deus, você já está usando o nome impróprio. Os hebreus acreditam que o nome do Deus Criador seja YHWH, que alguns traduzem esse nome com Yahweh, né? Que vem o tetagrama, que quer dizer Yud Bebabher. Eles acreditam, dentro da crença judaica, que também são fontes de paganismo, que o Deus Criador dos céus e a terra representa o Adonai. E a palavra Adonai significa Senhor, e Senhor significa Córios. Córios significa Dominus, Dominus Dom, que era um deus chamado Deus Júpiter. Agora, para você ter uma ideia, que eu não estou inventando isso para você, você também pode comprar um dicionário bíblico. Veja o que diz o próprio dicionário bíblico dos protestantes. O próprio dicionário bíblico afirma categoricamente que quando o crente pronuncia a palavra Senhor, ele está se referindo a um deus Baal. Veja o que diz esse trecho do dicionário bíblico. Baal, para os cananeus, significa Deus da fertilidade, que está escrito em 1 Reis, capítulo 18, do 1 ao 40, Jeremias, capítulo 7, verso 9, 11 e 13. Era adorado em culto imoral juntamente com a Sera, a sua companheira, em Juízes, capítulo 6, versículo 25. A palavra Baal quer dizer Senhor. O nome Baal, às vezes, era seguido do nome da cidade ou da região onde era adorado. No caso em Números, você pode conferir isso, capítulo 25, verso 5. Em honra a Baal, eram levantadas colunas de pedra que serviam como objeto de adoração. Ou seja, meus amigos, aqui está a prova concreta, categoricamente, que os próprios dicionários protestantes, religiosos, evangélicos, afirmam categoricamente que Senhor quer dizer Baal. Desculpe. O próprio dicionário da Bíblia de Almeida também, em sua segunda edição, você pode comprá-lo, pode até ver pela internet, reconhece que a expressão Senhor equivale a Baal. É um ídolo pagão. Todavia, a Sociedade Bíblica do Brasil, que é a SBB, não retira das cópias a expressão Senhor, fazendo com que as pessoas
permaneçam no engano, eles não tiram, porque o objetivo dos líderes religiosos, os que criam as revistas escolas dominicais e os que criam as bíblias protestantes, o objetivo é continuar deixando as pessoas manipuladas. Por quê? Porque se o gado acordar, porque para eles nós somos o gado, se o gado acorda, o gado começa a questionar. E para eles não é bom o crente questionar, não é bom o crente perguntar, não é bom o crente bater de frente com essas coisas erradas. Para eles é bom quando o crente aceita, quando o crente se cala. É por isso que a gente vê a quantidade de protestante dentro dos casulos de ignorância. Porque o próprio dicionário diz que quando você dobra o teu joelho e diz, ah, meu Senhor, ou então está no púlpito da sua igreja, Senhor Deus e meu Pai, você está dizendo, Deus, ó Senhor, ó Zeus, né? Ó Senhor Zeus, Baal, meu Pai. Vocês não dizem essa palavra na sua igreja quando está orando? Ó Senhor Deus, meu Pai. Ou seja, ó Baal, Zeus, meu Pai. Você está afirmando categoricamente com as tuas palavras que o termo Senhor é Baal. E não sou eu que estou dizendo isso. Está escrito no dicionário da Bíblia de João Ferreira de Almeida, que é exatamente o escritor da sua Bíblia, tradutor. Agora o nome Cristo. De onde surgiu o nome Cristo? Você já aprendeu que o nome Deus é pagão? Você já aprendeu que o nome Senhor é pagão? São muitos nomes. Eu estou separando alguns para você. A palavra Cris ou Cristo, na verdade, o nome de Cristo, que tem suas raízes na palavra indiana Cris, quer dizer sol. O nome de Jesus é a forma grega de Yeshua, que quer dizer Josué no português. O nome Jesus tem origem do termo egípcio Lusa e Leso, um dos nomes de Horus. Essos também era para os celtas o nome do símbolo que representava a luz e a perfeição. Então veja, segundo o reverendo Taylor, na obra Asian Research, o título Cristo, em sua forma judaica, significando ungido, o Mashiach, era usado por todos os reis de Israel. A palavra Christos era confundida na Grécia Antiga, meus amigos, como o nome próprio Crestus, né? Que significa bom. Não há dúvida nenhuma, meus amigos, você que assiste o meu canal, que os autores pagãos e cristãos no primeiro e segundo século antes de Cristo usaram as seguintes palavras como sinônimos: Christos, Crestus, Christiani e Christians. De acordo com a Real Enciclopédia, você pode pesquisar, a palavra Christos pode ser vista num afresco no Vaticano. Osíris, o deus sol egípcio, era verenciado como Crestus, assim como foi Mitra na sinagoga dos Marcionitas, no Monte Hermo, construído no 3º século depois de Cristo. O termo Cresto, para você que não sabe, aparece, pois era usado pelas pessoas comuns naquele tempo. O nome Jesus Cristo não foi adotado formalmente em sua forma atual, até o primeiro concílio de Nicéia, isto é, em 325 a.C., depois de Cristo. Então, para você ter uma ideia que o nome Jesus é uma referência ao paganismo romano. O nome Jesus significa o cavalo salva ou o porco salva. Você pode pegar este nome e ir até na Enciclopédia Real, ou até mesmo na Enciclopédia Barça, ou britânica, ou hebraica, que você vai entender o significado desse nome. Primeiro, se esse Cristo realmente existiu, ele não é português, ele não é alemão, ele deveria ser judeu. E sendo judeu, ele não pode se chamar Jesus, porque a letra J não existe no hebraico. Ele deve se chamar Yeshua, ou Yeshua, que também representa algo totalmente
inaceitável, porque não há fundamentos e provas concretas da existência desse Yeshua hebraico. É tanto que os judeus não aceitam esse Jesus ou Yeshua, por quê? Porque simplesmente eles sabem que tudo isso não passa de uma farsa. O crente agora vai ficar totalmente doido da vida comigo. Mas eu estou aqui para te ajudar a sair do engano dessa religião protestante que você tanto venera, que você tanto adora. Vocês, em todas as coisas, quando estão conversando com alguém, diz o seguinte: amém, meu irmão. Quando alguém, olha, eu vou conseguir um emprego, amém, minha irmã. Feliz aniversário, amém, minha irmã. Não é assim que funciona? Ou então, quando começa e termina o culto e todos digam amém. E aquela bênção sacerdotal, né, que os pastores lêem no final, né? Em nome do Pai, do Filho, que o Espírito Santo esteja sobre vocês, blá, 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 blá. E todos digam amém. A palavra amém, para muitas pessoas, significa assim seja. Mas qual é o real significado subliminar por trás desta palavra amém, pronunciada na boca de muitas pessoas? Vamos ver. Comumente aceito com o significado de assim seja, tanto no grego como no hebraico. Na mitologia egípcia, Amen-Ra era o deus da vida e da criação, que tinha os mesmos atributos do deus grego Zeus. Amen-Ra é o resultado da união da divindade Amém com o deus solar de Tebas, Ra. Ou seja, quando você pronuncia a palavra Amém, você está, na realidade, homenageando, adorando uma entidade pagã chamada Amen-Ra, ou Amen-Ra, que é uma entidade egípcia. Está aí a foto tirada da Enciclopédia Britânica, meus amigos. A palavra Bíblia, de onde se originou a palavra Bíblia? Todo mundo pronuncia, eu também pronuncio a palavra Bíblia, mas é para que você possa compreender que tudo que está dentro da Bíblia, esse ajuntamento de livros, é realmente paganizado. Tudo que está dentro dela é paganizado. A palavra Bíblia se refere a livros ou rolo. A palavra Bíblia começou a ser introduzida, segundo o Dr. Richardson, a partir do ano 400 AC. O termo era usado para qualquer documento, originalmente. Todos os documentos eram escritos em papiro, meus amigos. Agora veja, o junco do qual era feito o papiro egípcio era importado do porto fenício de Gebal, o qual os gregos chamavam de Biblos. Biblos era uma cidade natal de Filo de Alexandria, para você que não sabe. Agora veja, o Egito fez muito comércio com Biblos, que é uma cidade de Alexandria. E o inevitável aconteceu. O Egito deu uma de suas cidades o nome de Bíblios. Olha só, assim Biblos passou a ser sinônimo de papiro e, consequentemente, de escritura. Biblos também era uma deusa da mitologia grega, neta de Apolo e relacionada a Vênus, que também era conhecido como Afrodite, e vários outros nomes que hoje conhecemos. Esta imagem que você está vendo é a imagem da deusa Biblos, que era uma cidade de Alexandria que os egípcios adotavam. Então, a palavra Bíblia também é uma palavra pagã, meus amigos. Até o termo Bíblia, por mais que signifique ajuntamento de livros, mas aqui são informações que eu retirei da Enciclopédia Barça e Britânica, para você ver, uma das enciclopédias mais respeitáveis do mundo. Respeitável, aonde você pode tirar as fontes verdadeiras e não ficar nesse engano que é a religião protestante, infelizmente. Agora você vê muito falar, e até mesmo nas Bíblias de estudo, como Pentecostal, Scofield, Tomprus, Genebra, várias Bíblias usam
uma expressão, um símbolo de pomba. O símbolo pomba, a pomba que você está vendo branca, representa o Espírito Santo, que seria supostamente a terceira pessoa da Trindade, criada, é claro, pelo Império Romano. Também nós vamos estar tratando futuramente sobre essa Trindade, criada pela Igreja Católica. Pomba é usada como símbolo do Espírito Santo. Por muito tempo foi símbolo de Astar, Astarte, Astorete. Quem que era esses três aqui? Era o emblema sagrado das grandes mães que assumiram o título de Rainha do Céu, como Maria e etc. A doutrina da Trindade, formulada no Concílio de Nicéia no ano de 325 DC, deu lugar para que muitos séculos depois a pomba aparecesse como símbolo da terceira pessoa da Trindade. Nesse Concílio de Nicéia, em 325 DC, os padres se reuniram na grande cúpula, naquele salão gigantesco da igreja, vestidos com aqueles vestidos ridículos, e começaram a criar uma trindade que apoiasse o nascimento de Mitra, o Jesus Mitra, porque eles queriam copiar, plagiar a história de Horus, que nasceu de uma virgem, que teve 12 apóstolos, que morreu e ressuscitou. São várias outras histórias pelo mundo. Jesus Cristo da Bíblia é um plágio dessas outras histórias. Assim como Yeshua, Yeshua ou qualquer outro, porque é tudo uma coisa só. A questão é que nesse Concílio de Nicéia, em 325, você pesquise também que esta informação está nas enciclopédias, você pode ver que lá os padres estavam até discutindo qual seria o tamanho das asas dos anjos e qual seria a função que eles iam criar sobre uma eternidade de purgatório, ou inferno, ou lago de fogo. Foi daqui de 325 que surgiu a crença do lago de fogo, que surgiu a crença do inferno imaginário, aonde os crentes ameaçam as pessoas que estudam ou que questionam as mentiras da Bíblia com esse mitológico fogo do inferno. Porque, na realidade, os próprios protestantes não sabem o significado da palavra inferno. Não têm um pingo de noção aonde surgiu esta crença, como que foi introduzida isso dentro da Bíblia. A palavra glória, todo crente diz: glória, irmãos, diga glória a Deus. Quem não dá glória a Deus é comido por bicho. Herodes foi comido por bicho. Aí, dentro das igrejas pentecostais, existe um costume, quando o pastor está lá na frente, ele diz assim: quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Aí, eles, os crentes, nem o próprio pastor também sabe, por causa da sua ignorância, eles não sabem que esse Espírito Santo é uma criação romana. E aí, então, ele começa a dizer para os crentes pronunciarem várias vezes a palavra glória. Aí o pastor desce do púlpito, isso eu já presenciei, isso eu já vi, e coloca a mão na cabeça da pessoa e fala para a pessoa dizer glória, 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 glória. Aí ele, enquanto a pessoa diz glória, 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 bem rápido, o pastor está com as mãos na cabeça dela, e aí ele começa a dizer: receba o batismo do Espírito Santo, receba fogo, receba glória, glória, fale em línguas agora, fale em línguas, e fica todo aquele ritual. Como o ambiente trabalha com o emocional das pessoas, porque todos estão naquele mesmo êxtase e clímax, eles simplesmente começam lá a chorar, a sentir a presença, a suposta presença desse Deus, porque está trabalhando no emocional da pessoa. E quando o pastor percebe que a pessoa não está falando nada, aí ele começa a dizer: Deus é na sua vida, eu vejo um anjo do seu lado, o anjo agora está enrolando a sua língua. É desse jeito, amigos. Aí começa glória, 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 aí daqui a pouco a pessoa lá, blá, 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 e eles dizem que essa pessoa recebeu a glória, recebeu a Shekinah, e também recebeu ali, né, o Kadosh, ou seja, o Espírito Santo, né, o Ruach HaKodesh, que seria no hebraico Ruach HaKodesh.
seria o Espírito Santo. Agora, a palavra glória, para você que não sabe, protestante evangélico, que não gosta de estudar, porque você prefere acreditar, a palavra glória, veja bem, há 3 definições atribuídas a esta palavra. Primeiro, no simbolismo religioso, é a completa emanação da luz divina. 2, a qualidade de estar radiante como a luz do sol. 3, o estado de um ser santificado onde há a presença de auréola e nibus. O termo grego para glória é dosha. É usado significando prestígio, estima e reputação. O termo hebraico usado é kadosh, que significa rico em estima, glória. Era uma deusa romana que era a personificação da fama. Ela se representava num círculo onde apareciam os ciclos zodiacais. Aí pode estar a origem do elo luminoso como símbolo de santidade, que é a trindade pagã. Então, quando você pronuncia glória a Deus, você está dizendo que glória é uma entidade. Você está dizendo Deus agrega glória. Vá até Zeus, porque Deus é Zeus na etimologia da palavra, e glória representa a entidade pagã. Agora, veja, uma coisa aqui muito interessante para você. O que significa a palavra vitória? Os crentes dizem muito a palavra vitória. Receba vitória, meu irmão, em cima do público, não é? Receba vitória, minha irmã, Deus é contigo. Então vamos ver o que as enciclopédias hebraica, grega, britânica nos ensina sobre o significado da palavra vitória. Vitória, termo pagão dentro das escrituras. Os símbolos místicos da Bíblia, supostamente sagrada, diz-nos que Vitória é a deusa alada conhecida, também como Nike. Antes e após as batalhas ou competições, um sacrifício era feito a esta deidade. Os vencedores eram coroados com os louros da vitória. Porque os romanos, meus amigos, todas as vezes que eles iam para uma batalha, antes, eles dobravam o joelho e adoravam a deusa Vitória. E depois, ao chegar, adoravam a deusa Glória. Significa que Vitória, a deusa Vitória, trouxe para eles a vitória, a glória da guerra. Até o termo que você vê em Apocalipse, capítulo 6, o verso 2, em algumas Bíblias você vai encontrar a palavra louros, em outras apenas coroa. Então procure a linguagem de hoje, procure também a linguagem da Bíblia do ano de 1838. Essa Bíblia é muito difícil você encontrar, mas eu envio para as pessoas em formato PDF, porque não encontra mais ela impressa, para aqueles que adquirem o material das adulterações da Bíblia e dos manuscritos. Então, quando você pronuncia vitória, na realidade, você está adorando uma deusa pagã grega. Esta palavra provém do paganismo, foi propositalmente adaptada na palavra, que é a suposta escritura sagrada, que é a Bíblia, em honra a essa deusa das batalhas e competições. Pela opressão deles. Idolatria adorada pelos cristãos. Os cristãos adoram a palavra vitória, glória, Deus, pomba, Zeus, Bíblia. Você sabe o que significa a palavra fé? Você sabe o que significa a palavra celestial? Você sabe o que significa o nome de todos os apóstolos? Você sabia que o nome dos apóstolos, profetas da Bíblia também são referência a entidades pagãs? Para você ter uma ideia, eu vou te dar só uma palhinha. Tiago é referência ao deus Crótulus. Crótulus é um deus assírio, que é o deus da masturbação e da pornografia.